Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional tá aqui, ó, Godoy1x, que te garante 200% de bônus sobre o seu valor depositado. O link eu deixo na descrição, também deixo no nosso comentário fixado, vocês acessam ali, aí na hora de for realizar o seu depósito, após todo o preenchimento ali, você vai lá, Godoy1x, e resgata seus 200% de bônus. A partir dali, faz o seu palpite vencedor. Hoje tem Champions League, além dos jogos de futebol brasileiro, Inter e Arsenal, PSG, Atlético de Madrid, Estrela Vermelha e Barcelona, Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense contra Atlético Mineiro. Aproveita aí na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Galera, logo mais então, né, às 9 horas, o Flamengo enfrenta aí o Cruzeiro, jogo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai completando assim 32 jogos no Campeonato Brasileiro. Partida fora de casa, em BH, Mineirão, muito próximo aí já da decisão da Copa do Brasil. Clube Mineiro é o rival, né, do Atlético, certamente agora vai enfrentar o Cruzeiro, mas certamente terá o apoio cruzeirense na torcida no próximo domingo, mas não dá para ficar com a cabeça no jogo contra o Atlético não, porque agora é o jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro de quem? Do técnico Fernando Diniz. E aí não tem muita novidade, a verdade é essa, né? Enfrentar o time, qualquer time do Fernando Diniz é você enfrentar uma referência de uma ideia de jogo que ela é bem fixa, então você já sabe como o Cruzeiro joga, quais são as ideias do Cruzeiro, e por mais que o trabalho hoje do técnico Fernando Diniz não seja tão longo assim à frente do Cruzeiro, a gente já consegue ver traços do jogo há muito tempo, então com isso aquilo, né? O Felipe já conhece, já enfrentou como atleta, né, esse estilo de jogo e agora vai ter essa oportunidade como treinador. O Flamengo que contra o Fernando Diniz, nesse duelo, né, contra o dinizismo, vamos dizer assim, o Flamengo até nesse ano, né, se deu bem, fez boas partidas, né, na época, quando era então com o Tite, não conseguindo fazer nem que o Fluminense conseguisse, né, passar do meio de campo, não dava um chute. Lembram desse roteiro? Então assim, o Flamengo, esses jogadores do Flamengo, né, nesse mesmo ano, nessa temporada, já conseguiram comprovar ali que contra esse dinizismo eles saíram recentemente muito bem. Cano não dava um chute, né, como a gente conversou aqui. Vamos passar por essa escalação do Flamengo, que vai ter, né, modificações. O Flamengo até acabou, né, como fazendo uma nota, né, de alguns dos jogadores, a programação ali do Flamengo. Vamos passar aqui primeiro por essa nota do Flamengo. O Flamengo diz o seguinte, galera. O Clube de Regatas do Flamengo informa, né, que 5 atletas não viajarão, né, para Belo Horizonte nesta terça-feira. São eles, né? Então ontem não viajou o Gabigol, o Arrascaeta, o Gerson, Léo Ortiz e o Wesley, né? Esses 5 jogadores, né, que vão jogar a decisão aí, obviamente, da Copa do Brasil. Os jogadores permanecem no CT, Ninho do Urubu, em tratamento no DM rubro-negro e, claro, né, peças ali que serão importantes para esse jogo de volta, essa decisão contra o Atlético Mineiro para a Copa do Brasil. O que o Flamengo vai fazer, então? Faz esse jogo contra o Atlético, eu até trouxe no nosso vídeo de ontem, né? Ele volta para o Rio de Janeiro. O Flamengo volta para o Rio de Janeiro, fará 2 treinos no Rio de Janeiro ainda, preparação para essa decisão, e aí no sábado o Flamengo volta para BH e aí sim para enfrentar o Atlético Mineiro. Com isso, vamos passar aqui a provável escalação do Flamengo, e também é importante mostrar só para vocês aqui a tabela do campeonato. O Flamengo ele tem um jogo a menos, né, do que, por exemplo, o São Paulo, que está ali grudado com 54 pontos, e o Internacional, que tem 56 e recentemente acabou ultrapassando o Flamengo. Com isso, hoje o Flamengo está em quinto, né, mas como a gente vê ali, o Flamengo tem 31 jogos. Em caso de vitória, o Flamengo volta a estar na frente do Internacional e encosta ali no Fortaleza, ficando apenas 2 pontos atrás do Leão do Pici. Em caso de um empate, né, o Flamengo empata ali no número de pontos com o Internacional, e de derrota, aí quem gruda é o São Paulo. O Cruzeiro também está com a cabeça na decisão, né? Só que a diferença é que a decisão da Copa Sul-Americana ela é apenas praticamente na última semana do mês de novembro, né? Vai ser no dia 23, né? 23 de novembro que está marcada a decisão da Copa Sul-Americana. Então, é o confronto do finalista da Copa do Brasil com um finalista da Copa Sul-Americana, né? Vamos passar aqui a escalação do Flamengo, a provável escalação do Flamengo. Só pedir para você deixar o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu like. Não se esqueça que hoje, às 8 horas, nós vamos estar ao vivo já, iniciando o nosso pré-jogo. Então eu aguardo aí a sua companhia. 8 horas hoje, pré e após, né, o confronto, após o jogo. Chega junto aqui no nosso pós, que a gente também vai debater e vai resenhar sobre essa partida do Flamengo. Não se esqueça então de deixar a sua curtida, deixar o seu like, se inscrever, que diariamente a gente vai falando sobre o nosso Flamengo. Fechado? Então com isso, o provável Flamengo aí, que vai ser escalado pelo técnico Felipe Luiz, tem algumas considerações individuais pra gente falar aqui. Rossi, na lateral direita, Varela.
A zaga com Fabrício Bruno e com Davi Luiz. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. O meio de campo com Alan, Pulgar e Alcaraz. Matheus Gonçalves, Plata e Bruno Henrique. Até começando de frente, da galera da frente, Matheus Gonçalves, Plata e Bruno Henrique pode ser assim, ó. Pode ser tranquilamente assim e ter modificação ao longo do jogo. Jogou até com o Internacional assim, né? Bruno Henrique mais à frente. E aí pode ser Plata, Matheus Gonçalves. Também poderia ser Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Né? Também poderia vir a ser. Matheus Gonçalves por um lado, Plata na perna, perna trocada, digamos assim. E o Bruno Henrique por dentro também. O improvável é Matheus Gonçalves aqui. Não sendo o Matheus Gonçalves aqui, a gente pode ver o Bruno Henrique, como jogo com o Internacional. O Filipe Luiz gosta muito e ele tem falado isso em oportunidades, né? E eu trouxe um vídeo falando sobre isso. Era um vídeo praticamente no início do trabalho do Filipe Luiz, pelo que a gente tem visto aplicado, pelo que tem falado. Muito sobre a ocupação de espaço, né? Como ele tá falando sobre ocupação de espaço, e a gente tem visto isso nas partidas, né? Mais importante até do que ele falar é o que a gente vê ao longo do jogo. Esses jogadores com essa característica, né? De ocupar o espaço. E o Bruno Henrique, por ter essa velocidade, né? Por ter esse jogador de característica, não é de referência, né? Pra ficar de costas, recebendo a bola como um pivô, por exemplo. Ele gosta de atacante assim, né? Para buscar. O Gonçalo Plata é um jogador. Todos os jogadores que ele tem colocado ali tem essa referência, né? De ataque do espaço. Um jogador, por exemplo, não teria essa referência, não tem essa referência e não tem as oportunidades, por exemplo, e também estava lesionado e tal. É o Carlinhos. Não é. Já é um outro perfil. Já é um jogador de segurar mais retração. Então ele busca nesse tipo de atacante, né? Que busca essas costas sobre essa questão da ocupação do espaço. Então pode ser Bruno, Gonçalo, Matheus Gonçalves, que eu acho que é o mais provável. E aí também poderia ser Gonçalo com Bruno e com Matheus Gonçalves seguindo ali no seu lado direito. O Alan ganha uma oportunidade. E pro Alan é o seguinte. O Alan, e eu acho corretamente, né? Acho corretamente. Foi lá pro final da fila. Foi pro final da fila, né? Tá atrás ali do Pulgar, tá atrás do Everton Araújo, foi pro final da fila. Vai ter uma oportunidade aí de ser observado, quem sabe conseguir conquistar mais espaço com esse trabalho mais recente aí do Felipe, que desde, né, da chegada do Felipe, o Alan tá sendo preterido. E assim como o Davi Luiz, né? O Davi Luiz também tem praticamente, né? Davi Luiz com o Filipe Luiz, não. É o Léo Ortiz, sem dúvida nenhuma, na zaga pelo lado direito, o Léo Pereira na zaga pelo lado esquerdo. E aí tem Fabrício Bruno, ganha minutos, entra dentro desse rodízio, quando alguém é poupado, ou até mesmo durante a partida, para fazer uma linha com 3 zagueiros, aí faz uma linha com 5, aí ele entra e tal. Mas o Davi Luiz tem sido também cada vez mais raro, cada vez mais escasso os seus minutos, falando agora do trabalho do Felipe. Então também vai ter uma oportunidade ali de ser visto. E o Alcaraz ganhando mais minutos, e nessa tarefa, né, da posição do Arrascaeta. 2 volantes, Alan, Pulgar, e ele fechando esse triângulo, né? Jogando um pouco mais à frente, jogando um pouco mais avançado, fazendo a função também ali do Arrascaeta, vai ficando nítido, né? Que nesse trabalho aí também do Felipe, nessa temporada, que ele vai preferindo colocar o jogador argentino, jovem jogador argentino, né, nessa posição, como se fosse ali um 10, esse jogador que joga mais à frente do ataque, que encosta, que pisa dentro da área. Então, mais uma vez, tendo essa oportunidade de jogar um pouquinho mais avançado. Lembrando que o Alcaraz também pode, né, jogar como um camisa, digamos, com camisa 8, mas a referência tem sido aí como um camisa 10, vamos dizer assim, né, numericamente. Bom, a bola rola às 9 horas, a gente vai ver então sobre esse Cruzeiro e Flamengo, sobre esse dinizismo e Flamengo. O Fernando Diniz conseguiu conquistar sua primeira vitória agora, recentemente, pela Copa Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro, e eu já trouxe isso nas minhas outras mídias, né, foi lá no TikTok, no Instagram e tal. O Fernando Diniz não vence um jogo pelo Campeonato Brasileiro há muito tempo. A gente está falando de abril, tá? Porque ele acabou sendo demitido em junho, não venceu nada em junho, em maio não conseguiu também vencer, a gente está falando de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Então tá aí um enorme jejum do técnico Fernando Diniz em jogos, seja pelo Fluminense e agora pelo Cruzeiro, comandados no Campeonato Brasileiro. Tá? Até logo mais, grande abraço, 8 horas, anota aí na sua agenda, encontro marcado, tamo junto, até logo mais e valeu!